Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando mais um assunto pro Enem. Dessa vez nós vamos falar de educação, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje aqui está um dia nublado, nublado e está chovendo, né? Está refrescando um pouco, está um pouco calor. E nós vamos no calor dessa emoção desse verão precoce aí, nós vamos falar de educação. Educação é um tema muito importante, principalmente para o Enem. Para você que vai fazer uma prova do Enem, seria razoável que você tivesse um caderno para anotação dos principais tópicos. Eu vou ler aqui, eu fiz uma pesquisa em vários portais, alguns eu transcrevo parágrafos inteiros, modificando um pouco o texto, né? Outros eu modifiquei tudo e outros eu fiz apenas consultei e citei algumas ideias e alguns parâmetros, algumas estatísticas, tá ok? Posso, no final, citar para vocês, mas eu sempre passava na descrição dos vídeos os portais, mas isso me atrapalha um pouco no YouTube, eu não sei bem por quê. Às vezes o YouTube diz que eu estou fazendo propaganda para terceiros. Eu estou usando o meu canal para fazer propaganda para terceiros. Eu não entendo o que significa isso. Bom, mas isso não vem ao caso. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a leitura do texto que eu fiz. É um texto grande, gostaria que ele não ultrapassasse um tempo demasiado para que você não fique enfadado, mas preste atenção nos detalhes, porque ele é bastante atual. Todos os textos são desse ano, ano passado, no máximo 2 anos atrás. E os dados são bastante fidedignos, tá? E eu vou fazer sempre comentários, evitando que eles sejam excessivos, para que você não perca muito tempo do que eu vou falar em termos de dados. Mas também alguns dos meus comentários são lembranças que eu tenho de outros dados. E aquilo que for minha opinião, você considere se você quiser e tenha a sua opinião. Aquilo que for minha opinião. Aquilo que for opinião de terceiros, eu vou citar. Aquilo que for pesquisa de ser terceiros, também, na medida do possível, eu vou citar. Algumas pessoas do Ministério tal, fulano de tal, eu evitei colocar nomes para não ficar muito, muito extenso. No mais, então, vamos ao texto. Bom, o texto começa assim. Todos os analistas, então, olha bem, qual que é o título? Educação atual no Brasil, desafios, conquistas e futuro, tá? É claro que eu vou falar disso tudo misturado, não vou fazer parte a parte, mas vou chamando a atenção aqui daquilo que for um pouco mais expressivo. Todos os analistas dizem que, centralmente em um país, a educação é fator principal no desenvolvimento, se não pessoal, mas no conjunto das pessoas, ou seja, no próprio país. A regra, então, que não é questionada são, entre aspas, os países que detêm uma boa educação, respeito, zelam para o cumprimento das leis, condenam a corrupção, os privilégios e praticam a cidadania, como consequência desenvolvem-se. Este conceito tem a ver com cidadania e com direitos. Vocês vão ver que alguns conceitos aqui são bem redondos, né? Bonitinhos e bons de ser usados se for o caso da redação. A única hora ou momento que eu acho que a educação pode aparecer na prova do Enem vai ser com relação à redação mesmo, tá? Já apareceram outras vezes, esse aqui é bem geral, eles podem pegar um enfoque qualquer, e algumas palavras aqui tiradas de sites de governos e de estudiosos, de analistas, pesquisadores, têm palavras e alguns artigos científicos nessa área. São palavras bonitas que têm significados profundos, mas a gente sabe que no Brasil, o país do terceiro mundo, com essa política da forma como nós temos, é muito complicado você exercer factualmente todos os que estão envolvidos de forma correta aquilo que está sendo dito. Então, a maior parte das coisas que estão aqui estão na letra, estão nos papéis, mas alguma coisa está acontecendo.
Era preciso que a nossa sociedade fosse um pouco mais politizada, mais reivindicativa, e que olhasse os governantes como aqueles que administram algo que nos pertence, porque é a nós que faz bem. Então, amplificando o tema aí, nós podemos dizer que a ideia passa pela importância do direito à educação escolar, que mais do que uma exigência contemporânea ligada aos processos produtivos e de inserção profissional, responde a valores da cidadania social e política. Buscam-se nos processos, aliás, no processo histórico da modernidade, no acervo doutrinário e no conjunto normativo, inclusive internacional, as bases desses valores. Olha que palavras bonitas. Histórico da modernidade, tudo que está rolando aí, tá? No acervo doutrinário, quais são as leis, né? Quais são os estudos, as doutrinas que nós poderíamos seguir para nos adequar a essa modernidade sem perder de foco uma educação real. E o que é uma educação real? E no conjunto normativo, ou seja, leis, regras, né? Os estudos que vão dar em regras, inclusive no plano internacional, ou seja, aquilo que nós vemos os outros fazendo e que eles aprendem conosco, nós com eles, muito mais nós com eles, as bases desses valores. Muito bem. Assim, em um momento em que a cidadania enfrenta novos desafios, busca novos espaços de atuação e abre novas áreas por meio de grandes transformações, é o que está acontecendo na nossa realidade atual, pelas quais passa o mundo contemporâneo. O mundo está sendo muito rápido, as coisas estão modificando muito rapidamente, a gente está tendo pouco tempo para maturar ideias, criar doutrinas, eleger regras e, principalmente, ter pessoas que entendam e que processem esses eventos numa escala de tempo que seja adequada à nossa modernização. Isso em todos os setores, mormente na educação, porque a educação é uma matéria profunda. Educação não é você chegar na escola, sentar e aprender meia dúzia de ditames de português, história, geografia. Isso é uma das partes da educação, aquela que te linka no mundo. Educação também é você conseguir mexer com as coisas, entender como mexer, mesmo que não seja da sua área específica. É você estar efetivamente no mundo, pensando, decodificando, sabendo ler textos, interpretar, tirar a sua ideia, não depender da literatura como ela te dizer todos os parâmetros, você tem que discutir com aquilo que você lê, e para isso você precisa ser educado, ou seja, você precisa de ganhar criticidade, você precisa de aprender a aprender, você precisa de ganhar argumentos razoáveis que te façam ler qualquer tipo de textos, inclusive os científicos de ciências muito avançadas, com capacidade de entendimento e de discussão. Porque quando você tem pouco conhecimento, só conhece aquelas regrinhas básicas de coisa que você faz em provinha, e vai lá e passa na prova tal e tal, 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 tira uma nota boa, passa no vestibular, uma coisa assim, você não está fazendo nada do que o mediano faz. É você se dotar de uma inteligência, de uma competência, de uma capacidade para analisar as coisas, inclusive textos científicos, que você pode até discordar, porque muito do que vem nas mídias, principalmente hoje em dia, com as transformações que estão havendo, são textos manipulativos que te fazem crer que uma determinada norma é obrigatória, não como norma, e sim como prática. Quando é norma, é lei. Mas até para discutir leis também, se for o caso, se você for convidado ou em estado a fazê-lo, ou se você se sentir em estado a fazê-lo e tentar interferir, tentar dizer o que pensa, de maneira correta, obviamente, civilizada, dentro das regras do jogo, né? Constitucionais, mas essa capacidade de você ler qualquer coisa, ter uma opinião própria daquilo, saber a que aquilo se refere e qual é a sua tomada de decisão em cima daquilo na sua vida pessoal e nos seus congêneres, tá? Isso serve para muita coisa. Por exemplo, você leu lá que o telescópio, não sei das quantas, viu não sei o quê, não sei aonde. Aí aparece uma notícia sensacionalista, não sei o quê, você já tem capacidade de ler aquilo ali e fala, isso é bobagem. Não existe nada disso. Ou então eu entendi. É assim, será que é isso? Amanhã, se mudar a lei, uma coisa da alimentação, uma determinada proteína, uma determinada vitamina, um determinado regime, essas coisas valem, elas existem, né? Alguns tipos de curas, de terapias,
principalmente dos coaches, essas pessoas estão falando coisas que têm lógica, que servem de fato para a nossa vida, que têm lógica, não, que têm base na ciência, né? Ou é apenas uma crendice? E se é alguma coisa que alguém crê, tem alguma base, eu posso crer também? Tudo isso é educação, educação crítica, tá? Então, é importante ter o conhecimento das realidades que no passado significaram e no presente ainda significam passos relevantes no sentido da garantia de um futuro melhor para todos. A nota é muito bonita. Se você for um sujeito muito bem equipado mentalmente e educado, é muito difícil alguém te conduzir para um lugar para onde você não deva ir acriticamente, e muito difícil também ele te enfrentar porque você tem conhecimento. E quando você tem conhecimento, você não elege representantes que não o tenham. Porque esse negócio do sujeito falar a sua linguagem é muito relativo. Tem gente muito competente que fala a sua linguagem, uma linguagem normal, tradicional, mas que é capaz de ganhar conhecimento com aqueles que conduz, com aqueles que lidera. Mas tem uns que são simplesmente, só escolhem gente mais ou menos do naipe dele, você vai lá e elege porque você acha que ele está em sintonia com o seu pensamento é senso comum, você não entende de nada, ele muito menos, ele te faz de besta. Se ele não te fizer de besta, pelo menos ele está te conduzindo para o lado errado, ainda que ele esteja bem intencionado. Então, se você é uma pessoa que tem criticidade, competência, capacidade, se você tem de fato educação, não apenas a educação formalística de notinhas, de provinhas, de formulinhas, de conhecimentos específicos, da patinha, do bichinho e tal, se não for simplesmente isso, se você tiver mais que conteúdo, é muito mais difícil levar você para o lado que você não deva ir, ok? Essa está sendo a minha contribuição, essa é a minha opinião, mas ela está baseada em fatos, e inclusive eu sou professor. Mas o significado futuro melhor para todos será cumprir minimamente as exigências e desafios a serem enfrentados na educação como um todo e por suas instituições na sociedade contemporânea, onde, em conformidade com os avanços das forças produtivas e não apenas das forças produtivas, o conhecimento passa a constituir-se pronto estratégico para o desenvolvimento econômico, político e social. Cuidado! A gente hoje fala muito em transformação, sempre pensando no mundo do trabalho. Nós não vivemos para trabalhar. Trabalhar é uma das coisas que nós fazemos na vida. E quando nós trabalhamos, nós temos que ver a cota que nós estamos trabalhando para nós próprios, na construção da nossa personalidade, do nosso histórico, aquilo que a gente contribui na sociedade, o quanto que o nosso serviço serve para terceiros, quanto que ele serve para nós, não apenas para a empresa, não apenas por modismo, não apenas por transformações, não apenas por coisas que são modernas, modernidades e modernosas, mas aquilo que é fulcral, aquilo que realmente faz a diferença. Você não vive para trabalhar, você vive para viver. E viver é muito mais do que apenas trabalhar. Trabalhar, o ideal é trabalhar naquilo que você gosta, que é aquilo que você tem vontade, aquilo que você tem expressão. Porque senão você vai trabalhar burocraticamente para ganhar um salário no final do mês, bom, alto ou baixo, e vai ser uma pessoa infeliz. Bom, isso é mais fácil de falar do que fazer, mas fica a dica. Eu acho até que você pensa bem assim, mas prepare-se para ser assim. Hoje, praticamente, não há país no mundo que não garanta em seus textos legais o acesso de seus cidadãos à educação básica. Afinal, a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania, quer dizer, é onde você está participando. E tal princípio é indispensável para que políticas que visam a participação de todos nos espaços sociais e políticos e mesmo na reinserção no mundo profissional. Afinal, a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania e tal princípio é indispensável para políticas que visam a participação de todos nos espaços sociais e políticos e mesmo para a reinserção no mundo profissional. Ou inserção. Também, mas não apenas. Lembrando que o sistema educacional brasileiro é dividido em educação básica e ensino superior. Não é muito diferente das outras. A educação básica, a partir das leis de diretrizes de base da educação, que é a LDB, número fulano de tal, passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando educação infantil, ensino fundamental obrigatório de 9 anos e ensino médio. Essa é a educação básica. Infantil, fundamental obrigatório de 9 anos e ensino médio. Tá? Isso é educação básica. Cada uma pertence a uma esfera de poder municipal, estadual e União Federal. Entendendo que os desafios educacionais contemporâneos expressam os conceitos e valores básicos da democracia e a cidadania, a ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo, a orientação sexual, a pluralidade cultural não são disciplinas autônomas,
mas são temas que permeiam todas as áreas de conhecimento, então elas devem estar presentes como fatos, como partes da sua educação entremeadas ali nos conteúdos que você está sendo educado. A gente é educado a vida toda. Não são poucos os documentos de caráter internacional assinados por países e organizações de Nações Unidas que reconhecem e garantem esse acesso a seus cidadãos, e como se trata de um direito reconhecido, é preciso que ele seja garantido, e para isso a primeira garantia é que ele esteja inscrito em uma lei de caráter nacional. Isso é bom de você anotar, para você poder falar, se for o caso, na redação, dependendo do conteúdo que te pedirem. O contorno legal indica os direitos, os deveres, as proibições, as possibilidades e os limites da atuação, enfim, define regras. Esse é o conteúdo, esse é o contorno legal. Tudo isso possui enorme impacto no cotidiano das pessoas, mesmo que nem sempre elas estejam conscientes de todas as implicações e consequências. Até porque quando você está aprendendo, não tem consciência de nada. Você vai adquirir consciência. Se a educação não for esclarecedora, você nunca adquire essa consciência. E infeliz daqueles que são maltratados, nós vamos falar aqui sobre isso também, que são pessoas que não têm esse acesso, é uma pena. Segundo Álvaro Pinheira Pinto, que é um intelectual, filósofo e tradutor brasileiro de extrema importância, a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem em função de seus interesses. Ok? Então, nós temos que zelar pela educação dos nossos semelhantes. Agora eu vou falar, bom, isso aí eu retirei isso aí de vários textos bonitinhos, textos, artigos científicos, bem moldados, bem estudados, mas com palavras muito bonitas, né? Que você pode usar, elas são verdadeiras, elas são fundamentais, mas são palavras. Você tem isso escrito lá na lei, às vezes isso não é executado. Mas você tem que ter consciência. Se você entender o que significa aquilo, você pode reivindicar aquilo a favor de seus filhos, seus netos, seja lá de quem for. Ou de outras sociedades que não sejam necessariamente seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, mas que sejam brasileiros que vêm amanhã a votar, a trabalhar junto com você, de qualquer ideologia, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer credo. Se essas pessoas forem educadas, nós vamos caminhar para frente. Caso contrário, um vai atrapalhar o outro. Bom, em matéria da Carta Capital, então, agora eu peguei um trecho da Carta Capital, fui tirando algumas coisas, colocando algumas outras, mas o texto maior, respeitadas as retiradas e as introduções, é de Ana Luísa Basílio, repórter do site de Carta Capital, foi escrito publicado em 9/3/2023. Olha bem, as escolas brasileiras começam o ano letivo desse ano de 2023 com uma ausência injustificável. Ao menos 1 milhão de crianças e adolescentes não estão presentes nas salas de aula por terem deixado de fazer parte do sistema de ensino. Péssimo isso. 1 milhão. O primeiro texto que eu li a respeito disso aí falava de 700 mil em 2017. Nós já chegamos a 1 milhão fora da escola. Tudo bem, teve aí a questão aí da ficar em casa, local, não sei o quê, das contas, essa palavra não pode falar, senão o YouTube corta o vídeo, né? Mas teve essa complicação de saúde aí mundial. Mas nós já tínhamos uma inércia dessa perda. 700 mil, nós chegamos a 1 milhão. Então, ao menos 1 milhão de crianças e adolescentes não estão presentes nas salas de aula por terem deixado de fazer parte do sistema de ensino. Dados do Censo Escolar e Educação Básica de 2022 apontam que 1,04 milhão de estudantes de 4 até 17 anos estão fora da escola, por algum motivo. Os maiores níveis de exclusão escolar se concentram de crianças de 4 anos, são 399.290. Entre as faixas de 5 e 6, o total chega a 151.985. Também são expressivas as taxas de evasão entre adolescentes de 17 anos. 241.641 deixaram a escola antes de completar o ensino fundamental ou o ensino médio. Dos 14 aos 16, a soma dos que deixaram a escola nas mesmas condições é 250.497. Tá bom? Se você quiser, eu não acho que você deva memorizar esse tema, esses números, mas se você quiser, você vai até lá, matéria Carta Capital, Ana Luísa Basílio, repórter do site da Carta Capital do dia 9 de março de 2023. Você tem acesso a essa matéria. Ela até não tem um título assim, né? É só de educação mesmo. Bom,
Os maiores níveis de exclusão escolar se concentram entre crianças de 4 anos. Eu repeti um texto aqui, não, está certo. A ausência desses alunos indica desafios aos representantes da União, dos estados e dos municípios, pois é dever do Estado oferecer educação básica e garantir igualdade de condições para acesso e permanência de estudantes. É um dever, ele é executado? Qual a dificuldade? O governo admite, eu cortei umas partes aqui, o governo admite, precisamos ter estratégias para que essas crianças frequentem as escolas do país, admitiu o ministro atual, Camilo Santana, que reiterou a necessidade de os governos municipais, estaduais e federais agirem em conjunto. Espero que isso não seja apenas retórica de um político. O problema de evasão escolar mostra uma fragilidade do Estado na tarefa de garantir vagas à população, sobretudo as parcelas mais vulneráveis. Avalia o coordenador de educação do Instituto Alana, chamado Gabriel Salgado, especialista. Quando a gente olha para a educação de 4 a 5 anos que está fora da escola, as maiores taxas estão nas regiões norte e centro-oeste, proporcionalmente às suas populações. E nas áreas rurais, quando comparadas com as áreas urbanas. É um dos motivos é a falta de vagas. Não estão lá porque nem vaga não tem. Para esse especialista, o tal Gabriel Salgado, a obrigatoriedade da matrícula a partir da faixa etária foi pactuada justamente pelo entendimento de que toda a trajetória da criança é influenciada dali para frente. É verdade. E outra coisa, se ele perde esse tempo, que é um tempo que ele está crescendo com uma capacidade monstruosa de absorção de conteúdos, de competências, de capacidades, ele perde mesmo, porque lá na frente é difícil recuperar isso aí. A criança aprende diferente do adulto, até do jovem adulto. A criança aprende melhor. Então, para o especialista, a obrigatoriedade da matrícula a partir da faixa etária foi pactuada justamente pelo entendimento de que toda a trajetória da criança é influenciada dali para frente. Esse é um tema, um texto bacana para você guardar. Sem contar os direitos das famílias que precisam do apoio das escolas para cumprirem outras demandas. Porque quando a escola está ali, né, e o menino está lá estudando, está entendendo, o pai está trabalhando e fazendo outras coisas, cuidando de outras partes da vida dele. Se essas crianças estão em casa, ou se essas crianças estão procurando o emprego, ou se essas crianças estão trabalhando, todo mundo está perdendo, inclusive a sociedade. A pobreza e a vida fora da escola é um texto, um subtítulo aqui. Além de uma questão de oferta, no entanto, a exclusão escolar é determinada. Então, nós estamos falando de inclusão e exclusão. É determinada por outros marcadores sociais que atravessam as famílias brasileiras, sobretudo as mais vulneráveis, e impedem que as crianças e adolescentes finalizem a jornada do ensino, ou melhor, do sistema de ensino. Algumas param aos 5, algumas param aos 10, outras param no final do ensino fundamental, outras no final do ensino intermediário, outras nem chegam ao ensino médio, ou largam o ensino médio no meio do caminho. Um dos principais obstáculos é a pobreza. Dados da pesquisa Unicef e as múltiplas dimensões da pobreza, que é o título dessa pesquisa, na infância e na adolescência no Brasil, divulgados em fevereiro desse ano de 2023, mostram que, lá em 2019, ao menos 32 milhões de meninos e meninas, que era 63% do total, viviam a pobreza em suas múltiplas dimensões, a englobar a renda, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. O quanto disso modificou até agora? Principalmente nós temos passado por essa condição aí mundial da doença, que eu não vou falar o nome. No caso específico da educação, mais de 4 milhões de crianças e adolescentes frequentavam a escola com atraso ou sem estar alfabetizadas, quando não estavam fora dela. Olha só, 4 milhões de crianças e adolescentes frequentavam a escola com atraso ou sem estar alfabetizados. Eles estavam na escola, mas não estavam absorvendo por algum motivo. Isso tem a ver com a pobreza. Tem a ver com ela não consegue uma partida de casa para poder entender um pouco do mundo. Ela não tem isso em casa. Às vezes não tem alimentação adequada, às vezes não tem tratamento adequado, às vezes não tem uma família constituída razoavelmente. Ela entra com uma desvantagem imensa na escola, ela não tem qualquer estabilidade. E na escola ela também é instável. Sequer são alfabetizados estando na escola. Por quê? Porque falta renda, educação da família, trabalho infantil muitas vezes, sai da escola, vai ajudar os pais a trabalhar, moradia, moram mal, moram longe, tem que atravessar pântano para chegar na escola,
falta de água, de saneamento básico, que leva a muitas doenças, e falta de informação. O quadro piorou com o evento que aconteceu em 2020, a desigualdade de acesso pelos estudantes às atividades escolares e ministradas às distâncias piorou muito. Em 2022, o índice de crianças privadas do direito à alfabetização subiu em relação a 2020, passando de 1,9 para 3,8. Quer dizer, aquele índice que eu dei lá atrás é maior ainda. A privação de alfabetização afetou principalmente crianças e adolescentes negros e indígenas, principalmente das regiões Norte e Nordeste, aferiu o Unicef, mas não apenas, e não apenas os negros indígenas. O trabalho infantil também contribuiu com o cenário de desescolarização. A pessoa está trabalhando, não está estudando, o tempo está passando. Os últimos dados aferidos pelo PNAD contínua, em 2019, mostraram que mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil no país, que já considerando o número de meninos e meninas exercendo trabalho como aprendizes, função que é prevista em lei. Eu vou ler o texto outra vez porque ele ficou mal escrito, eu devo ter tirado partes aqui. O trabalho infantil também contribuiu com o cenário de desescolarização. Os últimos dados aferidos pelo PNAD contínua, em 2019, mostraram mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em função de trabalho infantil no país, já desconsiderando o número de meninos e meninas exercendo trabalho como aprendizes, apesar de ser uma função prevista em lei. Agora nós vamos falar de busca ativa, um trabalho com muitos olhares. Não há como assegurar direito à educação sem garantirmos o direito ao transporte, à saúde, à moradia e à renda. Uma coisa não funciona sem a outra. Às vezes a pessoa pensa assim, eu abro vaga na escola próxima da criança, mas ela não tem renda. A família dela não tem nada. Às vezes ela não tem condição, não tem nem roupa para ir na escola. Não tem nada dentro da família, então tem que haver renda. Mas esse cara não consegue renda por si próprio. Olha, eu não sei se nós temos que fazer essa pergunta, nós temos que sanar esse problema, sabe? Eu acho que se nós temos um Estado, esse Estado é feito por nós, comandado por nós podemos fazer a opção, sim, de ajudar essas pessoas. Agora, se isso tem nome de capitalismo, socialismo e escambau, isso não interessa. O que interessa, porque essa discussão é muito chata, entendeu? O que interessa mesmo é a pessoa que está ali do lado, que está sofrendo, que está mal, ela vai criar um problema para si, mas ela vai criar um problema para a sociedade. Sem contar que você pode também ter sentimentos, né? Poxa, eu tenho um conforto, eu estou dormindo bem, eu posso me cuidar, eu posso pagar um plano de saúde, ainda que um esforço, eu posso tomar um remédio. Outras pessoas não podem, elas não têm renda, elas moram mal, elas não têm saneamento básico. Quem que cuida disso? O político que eu elejo, ele pensa só no meu bairro ou ele pensa nos bairros afastados? Eu penso nos bairros afastados, eu dou essa abertura. Eu acho que é uma questão de consciência, de civilidade, não é uma questão de ser de um lado ou de outro. Vamos pensar nisso, né? Se você é cristão, você entende. Mas aí a pessoa é cristã, faz parte de uma igreja, ela vai lá e dá um óbolo, uma esmola, uma ajuda. Não, isso não é uma postura política. A postura política é de retirar aquelas pessoas daquela base ruim, colocá-las em outras bases para que a sociedade se transforme. Religião é uma coisa que você tem a que você quiser, né? Ser bom é uma coisa que todas as religiões pegam, as budistas, as evangélicas, as cristãs de uma maneira geral, muçulmano, qualquer um. Dados do censo escolar ilustram a preocupação dos especialistas. A educação de jovens e adultos, por exemplo, tem recebido um grande contingente de estudantes que buscam concluir posteriormente a educação básica. É o EJA, né? De 2019 para 2020, aproximadamente 230 mil alunos dos anos finais do ensino fundamental e 160 mil alunos do ensino médio migraram para o EJA, porque estavam atrasados. EJA é Educação de Jovens e Adultos. Tem lei para isso. A evasão escolar nos coloca diante de alguns cenários de crianças que nunca frequentaram a escola, daquelas que chegaram a ser matriculadas, mas se evadiram, ou daquelas que apresentam infrequência e que venha a ter o risco de evadir posteriormente. A questão é que quando esses estudantes nunca frequentaram a escola, a educação não tem como saber que ele existe.
Ele é um número que não existe. Você não sabe onde é que ele está. Você não tem como cooptá-lo. Os especialistas ainda veem desafios a serem superados, como o de uma maior participação da União e dos estados em apoio aos municípios para fortalecer os equipamentos de proteção à criança e adolescente e suas equipes. Isto é um chamado para um esforço coletivo, mas principalmente para uma ação do Estado de promover efetivamente o direito à educação. Gente, quando fala Estado, está falando de nós. Toda organização do Estado é feita em cima de pessoas que nós elegemos, exceto um judiciário. Mas, mesmo assim, o judiciário muitas vezes é indicado por leis constitucionais, leis que constam na religião, e as determinações daquilo que os presidentes e os senadores e deputados podem fazer, e vereadores, etc., também está dentro do corpo da lei essa cujos os que professam foram eleitos por nós. Então, nós podemos exigir, nós temos como participar. Júlia Ventura acrescenta a necessidade de o país caminhar rumo ao fortalecimento de políticas de primeiro emprego para aprendizes e jovens em interseção com as escolas. Isso é um caso a se pensar. Acho que vale a reflexão. Como as escolas podem ser mediadoras dessas atividades, fazendo com que o trabalho seja para desenvolvimento integral dos estudantes? É uma pergunta, tá? Finalizei aí, tirar um pouco da luz aqui que está me incomodando. Matéria agora do portal Bossa Nova Educação. Também tirei uma opção de partes aqui para poder ficar um pouquinho menor. Fala de coisas muito fulcrais. Os principais desafios da educação do Brasil para 2023, obviamente para o futuro, foi rodado esse site em 30 de janeiro de 2023, a matéria do portal Bossa Nova Educação, tá? A educação no Brasil hoje enfrenta desafios como desigualdade educacional, baixa qualidade de ensino, falta de recursos, falta de investimento em tecnologia e inovação, adaptação ao ensino remoto e falta de financiamento. Esses desafios afetam a aprendizagem dos alunos e a preparação para o mundo do trabalho e para a sociedade. A desigualdade social, vamos começar por ela, tem um impacto significativo na educação no Brasil, pois muitas escolas nas áreas de baixa renda ou rurais enfrentam problemas de infraestrutura, falta de recursos e professores qualificados, o que leva a uma diferença significativa no desempenho acadêmico entre estudantes de escolas diferentes. Isso parece óbvio, né? Isso contribui para a perpetuação da desigualdade. Era desigual, se continua desigual, pois as pessoas que não recebem uma educação adequada têm menos chance de conseguir empregos, mas também de se realizar na vida, de se colocarem, de se relacionarem bem, empregos bem remunerados e condições de vida melhores. Baixa qualidade de ensino. A baixa qualidade do ensino no Brasil é evidenciada por diversos estudos e indicadores, como o baixo rendimento dos estudantes em avaliações nacionais e internacionais, como, por exemplo, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Além disso, a baixa qualidade de ensino também é evidenciada pela falta de investimentos e recursos para a educação, falta de preparação e qualificação de professores, falta de metodologias e recursos pedagógicos modernos, falta de avaliação e monitoramento do desempenho acadêmico, falta de políticas educacionais eficazes, falta de acesso à educação de qualidade nas áreas de baixa renda. A baixa qualidade do ensino também é evidenciada pela falta de acesso a uma educação inclusiva e de qualidade para estudantes com necessidades educacionais especiais e pela falta de programas e políticas que promovam a equidade de gênero, a inclusão de estudantes com diversidade cultural, social e outras diversidades. Por exemplo, os que têm algum tipo de problema, né? Seja de locomoção, seja intelectual, né? Os deficientes, ou de audição, de visão. A baixa qualidade do ensino é um problema complexo e é multifacetado, que envolve falta de investimento em recursos, falta de preparação e qualificação de professores, falta de metodologias, falta de recursos pedagógicos modernos, falta de avaliação e monitoramento de desempenho acadêmico, falta de políticas educacionais eficazes e falta de acesso à educação de qualidade nas áreas de baixa renda. Eu acho que eu estou lendo isso aqui pela segunda vez. Desculpa. Não. É um pouquinho diferente, tá? Desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Primeiro, o que é habilidades socioemocionais? São a capacidade de um indivíduo conviver bem consigo próprio, aspecto interpessoal, e com outros, né, um aspecto intrapessoal. Logo, são as aptidões comportamentais positivas para uma vida em sociedade.
Então, essas são habilidades socioemocionais. A educação no Brasil ainda enfrenta o desafio para incluir a formação dessas habilidades socioeducacionais no currículo escolar. Até porque as populações são muito desiguais. Dentro de uma sala de aula, você pode ter pessoas completamente desiguais. E elas se sentem afetadas umas pelas outras, né? Por exemplo, num programa de pós-graduação do programa que eu estava vendo ontem, o cara chega lá, ele tem direito a uma cota, por exemplo. Mas ele acha que ele não pode fazer aquilo. Ele pergunta se tem que pagar. Aí o cara fala que ele não tem que pagar. Mas ele fala assim, mas eu posso entrar lá? Eu não sei se eu sei alguma coisa. Não, mas você está lá para aprender. Você tem uma formação, mínima que seja. Então, te abrindo uma oportunidade para você entrar. Às vezes nem é uma questão de cota, às vezes é uma questão de uma pessoa mais simples que ela acha que aquele ali não é o lugar dela. É igual aquele cara que chega num shopping super sofisticado e fala assim, pô, será que vão deixar eu entrar aqui dentro? Mesmo que ele tenha dinheiro no bolso para comprar. Será que vão ficar me olhando? Quer dizer, se você não criar nessas pessoas habilidade socioemocional para ele saber se comportar, se vestir, se sentir igual aos outros, se relacionar de forma igual, saber como cumprimentar os outros, como falar, como acessar. Se ele não cria essa habilidade, a escola pode criar isso. E se não cria essa habilidade, ele tem muita dificuldade na vida. A educação no Brasil ainda enfrenta desafios para incluir a formação dessas habilidades no currículo escolar. Quer dizer, além de você não ter essas habilidades no currículo, falta essa formação, você não consegue incluí-las. Existe uma falta de capacitação de professores de recursos pedagógicos para incluir essas tais habilidades no ensino. Às vezes, o próprio professor não tem essa habilidade, ou a tem de maneira muito baixa, além da falta de políticas educacionais que priorizem esse tipo de formação. Agora, a falta de recursos tem um impacto significativo na educação no Brasil, pois afeta a qualidade do ensino, a capacidade das escolas de fornecer um ambiente de aprendizagem seguro e propício para estudantes. Ela afeta diretamente a capacidade escolar de investir em infraestrutura, em equipamentos e materiais didáticos, o que pode limitar a capacidade dos professores de utilizar metodologias ativas e inovadoras. Ele não tem recurso para prover aquilo, não pode colocar um computador, pode ter uma iluminação adequada, não pode ter sala, não pode ter laboratório. Outra coisa, tecnologia e inovação. O uso de tecnologia e inovação na educação ainda é incipiente no Brasil, e é necessário um esforço para promover essa tal educação 5.0, né? Hoje tudo tem um número, né? A tecnologia e inovação apresentam desafios para a educação devido a uma série de fatores, incluindo falta de investimento, sempre falta de investimento. Isso tem levado a uma falta de recursos para equipar as escolas com tecnologia moderna e capacitar os professores a utilizá-la. Eu não estou falando de falta de investimento só, parcerias para o privado ou que alguém possa, alguma empresa, desde que essas empresas venham participar, que essa educação seja uma educação negociada com o Estado. Por quê? Porque senão você vai trabalhar para o mercado. Educação é uma coisa maior do que isso. Falta de infraestrutura. Muitas escolas, especialmente nas áreas de baixa renda, não têm acesso à internet e às ferramentas tecnológicas necessárias para a implementação em educação híbrida ou totalmente online. Não tem. Falta de políticas educacionais que promovam a incorporação de tecnologias e inovações no ensino e a falta de políticas que ajudam a preparar os professores para a utilização de tecnologia e educação. Claro que isso aí é muito importante, mas não apenas isso. Desigualdade social, a falta de acesso à tecnologia e inovação das escolas nas áreas de baixa renda perpetua a desigualdade educacional. Inclusive, esse cara não tem na casa dele nada parecido. Ele está fora do mundo. Falta de capacitação, tem gente que não sabe mexer com aquilo. A falta de capacitação dos professores, estudantes e administradores escolares também é um desafio, já que sem ela é difícil implementar e obter sucesso com a utilização de tecnologia e inovação no ensino. O cara não tem aquilo na casa dele. Ele tem formação, mas não tem aquilo, não tem acesso. Ele não tendo acesso, ele não sabe educar os outros baseado naquilo. Adaptação ao ensino remoto. A maioria das escolas hoje em dia são estadas de adaptação ao ensino remoto e ainda há desafios para garantir que todos os alunos tenham acesso às tecnologias e às habilidades necessárias para o ensino à distância. Isso inclui garantir acesso à internet de qualidade, dispositivos tecnológicos. Nós estamos um pouco longe disso. Uma das principais barreiras é a falta de acesso à tecnologia e à internet, especialmente entre estudantes de baixa renda e principalmente moradores de áreas rurais. Tem país aí que tem internet, Wi-Fi em qualquer lugar, até no gelo. Nós aqui não temos. Financiamento. Os governos brasileiros não têm investido o suficiente em educação, o que tem levado a uma falta de recursos para as escolas e para professores. O novo governo, esse atual, tem anunciado algumas propostas para a educação, como investimento em tecnologia, inovação e infraestrutura,
além de políticas para melhorar a qualidade do ensino e a formação dos professores. Está chovendo, né, gente? Está vendo aí? O outro enfoque nos traz, a partir da década de 1960, apareceram estudos dedicados a estimar o retorno dos investimentos em educação. Olha só, sabe-se, então, com segurança, que as pessoas com níveis altos de educação têm maior probabilidade de receberem salários mais elevados. A vida não se restringe a isso, mas tem capacidade. Esse resultado se repete ao longo do tempo e mostra que, em média, no Brasil, a cada ano adicional de estudo tem-se um acréscimo de renda de mais de 12% ou 10%, o que já é razoável. E esse retorno está entre os mais elevados do mundo. Mas a educação não está relacionada apenas à remuneração do indivíduo, relaciona-se também com o desemprego. Em 2002, o indivíduo com nível médio incompleto tinha 17,6% de probabilidade de estar desempregado. Ao completar o ensino médio, as chances de desemprego caíam. Quer dizer, era mais difícil de ficar desempregado, caíam para 10,9%. E caso tivesse um ensino superior incompleto, era apenas de 5,4% de ficar desempregado. E se fosse completo, muito menos. Portanto, a educação é também um excelente seguro-desemprego. Bom, gente, como está chovendo muito aqui, eu vou acabar o programa, né? Porque já acabei o texto mesmo. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha gostado do que nós estivemos aqui e falamos. Boa sorte na sua prova do Enem. É possível que isso aí apareça na redação. Caso você não esteja lendo isso aqui porque você vai fazer Enem ou porque você vai fazer uma redação, tenha bom proveito, passe esse vídeo para frente, compartilha, comenta, deixa o seu like, que isso nos ajuda muito a mostrar que o canal é um canal que faz a diferença. Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando, com mais um assunto que nós já acharmos muito interessante e que, se Deus quiser, você também vai achar. Obrigado e até lá.